Vamos abrir nossa Bíblia. Hoje é dia de alegria, porque hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de boa nova. É dia de alegrarmos na presença de nosso bom Deus. E nós estamos felizes porque hoje diríamos, o pré-lançamento do CD do Grupo Nova Criação. Estamos contentes, professor Lineu Soares, de tê-lo com sua família e sua esposa, seu filho, junto conosco. Obrigado por terem dedicado e separado esse tempo para apoiar o Conjunto Nova Criação, que está realizando um sonho, acariciado por anos, de fazer esse lançamento, e mais com a ajuda de uma pessoa conhecida no ramo da música, como é o Senhor. Ok? Louvado seja Deus, e Deus abençoe também o Conjunto Nova Criação. Queria dividir com vocês, na palavra do Senhor, uma mensagem extraída do livro de Salmo, capítulo 146, versos 5 e verso 6. Eu coloquei um título na mensagem desta manhã: felicidade verdadeira é possível? Sem dúvida, o livro de Salmos explica que a felicidade verdadeira é possível. E eu poderia dizer que, mesmo que o mundo está vivendo como está vivendo, mesmo que nós estamos observando mais violência, uma situação mais caótica, um irrespeito pela vida humana, um desafio às autoridades estabelecidas por Deus, corrupção em meio de aqueles que lideram a sociedade, os países, as nações aparentemente desgovernadas, notícias que chocam e estremecem nosso coração, e pareceria que o mundo desgovernado está indo para o fim. Deus tem uma boa notícia para nós. E Deus disse que toda pessoa pode experimentar a verdadeira felicidade. Mas a pergunta que talvez surja em seu coração seja: como posso eu experimentar a verdadeira felicidade? E sem dúvida, eu tenho a certeza que a palavra de Deus vai preencher nossos corações hoje. Porque longe do pensamento humano, longe das nossas ideias, porque o ser humano pensa que felicidade é quando tudo está bem, não tem problemas, tem dinheirinho na conta no banco, a família está toda com saúde, está tudo bem. Mas a realidade que nós estamos vivenciando, às vezes rouba a paz de nosso coração. Hoje temos nossos seres queridos, amanhã eles podem deixar de existir. Mas quando você vai à Sagrada Escritura e lê o que a palavra de Deus diz, no livro de Salmos, capítulo 146, 5 e 6, que será a base de nossa meditação nesta manhã, a Bíblia apresenta para nós muitos segredos para sermos verdadeiramente felizes e para mostrar-nos que a felicidade é possível, porque não está empenhada a palavra de uma pessoa, é o próprio Deus que está interessado em nossa felicidade. E a palavra de Deus começa dizendo, Salmo 146, verso 5. Salmo 146, verso 5. Começa dizendo que coisa? Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então, qual é o primeiro segredo para ser feliz? Faça de Deus o seu auxílio.
Às vezes nós pensamos que nosso auxílio vai vir de um parente, de nosso pai, de nossa mãe. Batemos portas e às vezes ficamos desiludidos, ficamos tristes. Mas o que é auxílio? O dicionário Aurélio do século XXI define auxílio como a ação de prover a alguém do necessário, de ajuda, de assistência, de amparo, de proteção, de socorro. E a pergunta é: por que nós necessitamos fazer de Deus nosso auxílio? Porque apesar que as coisas estão mal, quem tem a mão no leme e o controle de todas as coisas aparentemente incontroláveis é Deus. Por isso eu quero convidar a ler outro salmo, Salmo 46, verso 1 a 3, e Salmo 46, 6 a 11. O salmista escreveu: Deus é que coisa? O nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Deus é socorro bem presente nas nossas tribulações. Portanto, diz a Bíblia, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Verso número 6. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz subir a voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai, disse o salmista, as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E a mensagem vinda do trono de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu pergunto aos aqui presentes: quantos de nós queremos ser verdadeiramente felizes? Posso ver sua mão? Qual é o primeiro segredo? Faça de Deus, que coisa? Seu refúgio. Faça de Deus seu refúgio. Salmo 33, verso 12. Acrescenta: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 144, 15. Salmo 144, 15. Diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? E gostaria que pudéssemos ir para Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 33, verso número 29. Feliz és tu, escreveu Moisés. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então, se nós queremos, diríamos, ser verdadeiramente felizes, precisamos colocar as coisas no lugar em que elas devem ir. Deus tem que ser nosso auxílio.
Segunda coisa que ensina o salmista Davi em Salmo 146. Vamos a voltar para Salmo 146 e vamos ver o que ele continua dizendo. Primeiro ele disse: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O que disse depois? Ele disse: bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aonde está a tua esperança? Jesus disse assim: onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Em que confias? Em quem confias? Maldito o homem que confia no homem, porque nosso coração é enganoso. Às vezes as pessoas vão embora da igreja e quando você visita elas dizem: eu fui embora por fulana XY pessoa, ou por XY situação. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração: quem vai embora da igreja por uma pessoa, jamais entrou nela por Jesus. E eu não conheço cristão que tenha deixado a igreja se sua entrega foi por Cristo. Coloque sua esperança em Deus. Por que estou falando isto? Eu gostaria que você medite comigo nas palavras escritas no livro de Salmo 39, verso 4 a 7. Salmo 39, verso 4 a 7. E aqui eu quero dizer para você a bênção que nós temos. Não existe outra igreja que pense no bem-estar espiritual dos seus membros como a igreja adventista. Esta semana passada, a vizinha chegou com um bolo. Era o aniversário do marido. Chegou em casa com um bolo. E disse: meu marido não gosta de festa, mas eu trouxe um pouquinho de bolo para vocês. E eu digo: que legal, mas se o aniversariante está compartilhando o bolo, né? Então eu tenho que dar um presente. Assim que fui no escritório, peguei um livro e entreguei um livro para ele. E hoje me encontrei com ele e ele disse assim: o livro que o Senhor me deu veio de encontro das necessidades que nós estamos tendo. Porque acreditamos que Jesus está às portas para vir. As profecias estão se cumprindo. Estamos estudando o livro de Daniel, estamos estudando o livro de Apocalipse. E eu dei de presente para ele um livro que fala sobre o santuário e as profecias de Daniel e Apocalipse. E ele disse assim: é um livro profundo. Eu vou necessitar de sua ajuda. Ok? Vamos voltar ao texto. Salmo 39, verso 4 a 7. Dá-me a conhecer, Senhor, disse o texto bíblico, o meu fim e qual a soma de quê? Dos meus dias, para que eu reconheça, que coisa? A minha fragilidade. Desde aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Levante o palmo de sua mão, por gentileza. Quanto tem tua vida? Quanto tem? Alguns palmos. Nossa vida tem alguns palmos. Mas o que diz o texto bíblico? Alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é quanto? É nada. Deus é eterno. O que é a eternidade perante o percurso de nossa vida?
o tamanho de nossa existência é nada. 70 anos, 50, 40, 100, 110, 120. O que é isso comparado com a eternidade? É nada. E que diz o texto bíblico? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, que diz a Bíblia, é pura vaidade. Com efeito, o homem passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Como termina o verso? Tu és a minha esperança. Queridos, vamos a ler outro salmo. Salmo 62, versos 5 a 12. Salmo 62, versos 5 a 12. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem que coisa? A minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os define a estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis, disse a Bíblia, naquilo que extorquis, nem vos vanaglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, disse Deus, não ponhais o coração nelas. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Por isso a Bíblia diz, querido, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas o que a palavra de Deus está falando para nós, está dizendo, aonde está a sua esperança? Em que você confia? Você quer ser feliz? Mas pastor, o negócio está feio, está ruim, a saúde está quebrantada, os negócios não estão caminhando bem. Sim, e eu digo para vocês, vai ficar pior. Porque quando Jesus se manifestar, a Bíblia diz que haverá angústia qual nunca houve desde que pisam os habitantes a terra. Mas a pergunta é, por que depositar nossa esperança em Deus? Leia comigo Salmo capítulo 9, verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Está difícil, não desista. Confie no Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Terceira lição. Volte para Salmo 146, verso 5. E agora vamos ler o verso 6. Bem-aventurado aquele que depende de aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
Podemos ler Salmo 54:4, seguindo essa linha de pensamento, né? Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eu me lembro, houveram na nossa vida situações difíceis. Às vezes havia pouco que comer. E minha mãe, com essa felicidade que só as mães têm, né? Com o pouco que tinha, preparava o manjar. E ela dizia: olhe o banquete que o Senhor preparou para nós. Salmo capítulo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é capaz de botar a mesa em presença de nossos angustiadores. O Senhor é capaz de fornecer pão para uma multidão de pessoas no meio do deserto. Deus não defrauda aqueles que entendem que a vida deles depende dele. Jesus disse: você já reparou hoje? Você ouviu hoje os passarinhos cantar? Qual foi o recado que Deus passou para você? Você vale muito mais do que os passarinhos. Os passarinhos não semeiam, não recolhem em graneiros, mas vosso Pai Celeste cuida deles. E o Pai Celeste disse: vocês valem muito mais que muitos passarinhos. E eu quero dizer mais à igreja: está chegando um dia, está chegando o dia em que a gente não vai poder comprar nem vender. Está chegando o dia. Quando você olha, né, o que está acontecendo no mundo, as mensagens que antes pareciam uma utopia, pregadas pelos adventistas, né? Eles são doidos. Não, tudo está se cumprindo matematicamente e o fim está chegando certeiramente. O Papa está falando cada vez mais forte: é nossa última chance. A gente tem que guardar o domingo para salvar o planeta. Mas nós sabemos o que está escondido por trás. Agora eu digo: se aperta o sapato, às vezes a gente abre mão de quê? De sua fé. Eu estava falando com um membro da igreja que disse: pastor, eu fiquei um pouco decepcionado com o meu líder da igreja, porque ele falou para mim e disse assim: se você tem problemas para trabalhar o sábado, então você tem que abrir mão do sábado, porque sua família não tem que passar fome. Eu digo: e o momento em que a gente não possa comprar nem vender, qual é a promessa de Deus? Teu pão e tuas águas serão certas. Mas para isso eu tenho que depender de aquele que é meu sustentador. Para isso eu tenho que aprender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Para isso eu tenho que estudar a palavra, para isso eu tenho que guardar as promessas de Deus no meu coração, no tempo quando a gente pode ser fiel.
Buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Buscai-o enquanto Ele está próximo. Se você pensa que no momento do maior aperto você vai buscar ao Senhor, você não vai buscar nunca. O tempo de buscar ao Senhor, o tempo de guardar no coração de nossos filhos, de mostrar os princípios e de estabelecer as coisas é agora. O tempo de ensinar a confiar, o tempo de depender de aquele que é nosso sustentador é agora. Vá comigo a Salmo capítulo 118. Verso número 6 e verso 7. O Senhor está comigo, disse Davi. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Isaías capítulo 41, verso 10. Muitos têm este verso decorado, né? Isaías 41, 10 diz: não temas, por quê? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Paulo dirá em suas palavras: a estas coisas que diremos, todas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele escreve, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem de aqueles que, segundo o propósito de Deus, são chamados. Assim, afirmemos confiadamente, disse Paulo: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Última lição de Salmo 146. Qual é a primeira? Feliz é aquele que faz de Deus o seu auxílio. Qual é a segunda? Feliz é aquele que coloca sua esperança em quem? Em Deus. Qual é a terceira? Feliz é aquele que depende inteiramente do seu sustentador. E qual é a última? A última é: feliz é aquele que deposita plenamente sua confiança naquele que é fiel. Você já leu nos carros a declaração: Deus é fiel? Olha o que diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que confia em Deus, porque Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Eu penso em Elias, né? Elias era um cara de caráter. Chegou perante Acabe e disse para ele: que coisa? Não vai chover. E a Bíblia diz que não chover por quanto tempo? 3 anos e 6 meses. Só que Deus sabia que Acabe ia matar a quem? A Elias. E o problema do profeta: e agora vou ser mantido como? Mas Deus é um Deus fiel. Deus disse: olha, vá para o arroio de Querite. Os corvos traziam o pão, ele bebia água. Quando acabou a provisão da água, Deus disse: vá para a cidade de Sarepta de Sidão. Ali eu pedi que uma viúva possa te sustentar. E quando ele chega lá, qual era o quadro? A mulher estava pegando os últimos gravetos para comer sua última refeição. E o profeta ainda disse assim: faça para mim, primeiro para mim,
Depois você vai fazer para você e para seu filho. Porque Deus prometeu que entanto permaneça a seca, não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, porque Deus é um Deus fiel. E a mulher confiada não na palavra do profeta, mas na palavra do Senhor, disse: eu vou fazer como o Senhor mandou. Queridos, vá comigo a Salmo 84, 12. Olha que linda essa declaração. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Pule para Salmo 145, verso 13. Se quer sublinhar esse texto na sua Bíblia, sublinhe. Se quer guardar esse texto no seu coração, guarde. O que diz esse texto? O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em quê? Em todas as suas obras. E Paulo disse assim: irmão, a aprovação está grande. Quantos estão passando por problemas e dificuldades? Levante a mão. Qual é a promessa de Deus para nós? Não sobreveio provação que vocês não possam suportá-la, porque Deus é fiel. Juntamente com a aprovação virá que coisa, disse Deus? Virá o livramento. Deus abrirá uma porta. Se uma porta se fecha, Deus tem poder para abrir outras. Deus vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então o convite de Deus é para ser fiel. Vá comigo a Deuteronômio capítulo 7, verso 9 a 11. Saberás, pois, Deuteronômio 7, verso 9 a 11. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, como diz a Bíblia, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lo retribuirá. Guardai, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Deus é fiel. Quem disse amém? A pergunta é: quem quer ser fiel a esse Deus? Amém? Amém? E o último texto que eu quero ler com vocês está em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, verso 11 até o verso 16. Imagine a cena. João disse: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama como, irmãos? Fiel e verdadeiro, e julga e peleia com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa escrito que coisa? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em breve aquele Senhor se levantará do seu trono para libertar a seus filhos. Eu vou chamar meu amigo, porque nós, na realidade, combinamos ouvir o testemunho dele, porque Deus é um Deus fiel. Pouco tempo atrás, o Senhor presenteou eles com uma menina. E sua filha passou com eles 1 mês e 25 dias. Ele e a Cíntia têm experimentado que vale a pena fazer de Deus nosso auxílio. Eu pergunto, William, quem esteve contigo, quem te deu a certeza que Ele estava no controle de todas as coisas? Deus. Deus, Ele esteve conosco em todos os momentos. É difícil a gente entender o plano de Deus e entender o que Ele tem feito por nós quando nós não queremos enxergar. Na quinta-feira, Ele esteve conosco. Na sexta também esteve conosco. Na pessoa do irmão Magno, a Viviane, a Andréia, minha família. E a todo momento fortalecia a esperança, mas a verdadeira esperança, aquela esperança que nós temos que ter e que naquele momento nós tínhamos que ter. Não era a esperança de que a Maria Eduarda sairia dali com vida para viver uma vida inteira conosco, mas a esperança de que Ele um dia desfará tudo o que esse mundo tem de ruim contra os seus filhos. Quando nós recebemos o resultado do exame do ecocardiograma, aquele momento foi o momento mais difícil, porque as 4 coisas que o médico disse: o coração dela não bate. A segunda, ela precisa ir imediatamente para a Messejana. A terceira, ela está em estado grave. E a quarta foi a mais pesada, que foi aonde a gente... Ela corre sério risco de vida. Mas eu me emociono porque a partir daquele momento nós sentimos a presença de Deus. Quando um dos médicos que saiu do consultório viu nós dois abraçados e chorando, ele abraçou nós dois e disse assim: para Deus nada é impossível. Em seguida as pessoas foram chegando e aí o irmão Magno também chegou. E a todo momento esse cara não deixava a peteca cair. E aí no outro dia nós recebemos a Andréia, a Viviane, as minhas irmãs, minha família, e Deus estava presente. Eu sentia que Deus estava presente porque a cada minuto, quando nós ficávamos só, nós questionávamos e nos perguntava, ela perguntava por que tantas pessoas ruins no mundo, e uma criança que ainda não conhecia nada sobre isso, nada sobre maldade, nunca.
mas com as perguntas vinha o conforto do Espírito Santo. Sempre que a gente sentia que ia cair, alguém ligava e dizia: nós estamos orando, e falava no WhatsApp, Facebook. E Deus esteve presente durante esses 4 dias conosco no hospital, e desde então nós sentimos a presença dele todos os dias da nossa vida. Uma pergunta: o que mudou quando você viu que Deus passou a ser teu auxílio, que a tua esperança está nele, que Ele quem nos sustenta e que Ele é fiel? O que mudou quando nós vimos isso foi a vontade de viver nesse mundo. Não existe mais. Não há mais vontade de permanecer aqui. Não tem mais motivo para permanecer aqui. Esse não é o nosso lugar. Essa foi a visão que nós tivemos. Por intermédio de tudo isso, Deus nos mostrou que esse não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lar. A esperança da volta de Jesus, ela foi fortalecida. Hoje eu não vejo mais como Jesus vai voltar. Hoje eu vejo Jesus está voltando. E a cada minuto que passa, essa é a nossa preparação. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Porque é dessa forma que nós teremos a Maria Eduarda de volta. Mas esse não é o único motivo da nossa esperança. Esse não é o único motivo. A Bíblia diz que o próprio Cristo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Já não haverá nem morte, nem pranto, e nem a dor. Aquela dor que nós sentimos da perda se transformou em esperança completamente. A saudade ainda existe. A gente fica com saudade, a gente sente falta. Mas um dia Jesus tirar do coração toda essa saudade e essa falta, porque eu tenho a esperança de que Jesus já está voltando. Amém. Jesus enviará seus anjos. Esse Deus fiel enviará seus anjos e eles juntarão os escolhidos. E um anjo trará tua filha e colocará nos braços de vocês. E não haverá mais despedidas. A maior prova de que Deus está sempre conosco, Ele provou para nós que nós temos que ter esperança sempre, foi que na ocasião nós conseguimos falar com a secretária de saúde do município, Socorro Martins, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Nós conseguimos mobilizar uma equipe de 26 pessoas do gabinete aqui do Paço Municipal. O governo do estado também mobilizou uma equipe, tudo para a gente poder conseguir um leito, uma vaga no Hospital do Coração. No sábado, 1h30 da manhã, foi criada essa vaga, só que ela não pôde ser transportada porque ela estava saturando a 6%. E segundo a medicina, segundo o próprio cardiologista, disse que 80% ela teria uma parada iminente e ela estava saturando a 6%. Então, o que mantinha Maria Eduarda viva era a mão de Deus. E ela só tinha metade do coração batendo, então era impossível sobreviver a 6% de saturação. Mas naquele momento, a esperança foi fortalecida por isso. Porque quando eu parei, depois de que tudo passou e nós paramos para analisar, a quantidade de pessoas que estavam conosco, que oraram, foi incrível. Mais incrível ainda porque só a minha família e a família da minha esposa conhecia a Maria Eduarda. Ninguém da igreja conhecia a Maria Eduarda.
Só o irmão Magno, né, que ainda teve com a gente. Ele foi lá em casa visitar a gente. Mas a esperança foi fortalecida por isso, porque nesse momento eu vi o amor de Deus nas pessoas. O amor ainda existe, ele ainda vai perdurar. Eu vi cristianismo. Eu vi a esperança no ser humano. E sei que justamente por isso Deus não desistiu de nós e jamais desistirá. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, mas o amor jamais acaba. Eu aprendi isso com esse pastor aqui, ó. Coríntios 13, verso 8. O amor jamais acaba, porque o amor é Deus. Deus é amor. E o amor jamais acaba. Deus jamais vai acabar. E é possível viver com esperança? Sim, é possível viver com esperança em meio a tamanha perda, a tamanha dor que nós sentimos e estamos sentindo até hoje. A nossa esperança deixou de ser a esperança para este mundo para ser a esperança para a vida eterna. Alguém tem no seu coração o desejo de fazer de Deus seu auxílio? Alguém quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero colocar minha esperança em Ti. Alguém quer dizer nesta manhã para Deus: eu entendo que minha vida depende de Ti, porque Tu a sustentas. E eu quero segurar minha frágil mão de Teu braço onipotente, porque Tu és um Deus fiel. Essa decisão é decisão não para cobardes, é decisão para corajosos. O céu estará cheio de pessoas corajosas. E Deus nos desafia para nós decidirmos e colocarmos do lado dele. Bondoso Pai, aqui está a Tua igreja. Somos um grupo de pessoas de diferentes lugares, de diferentes condições, de diferentes graus de conhecimento, instrução, economia, mas sem importar nossa condição, lembrando que nós somos pó e que nossa vida é nada, que a vida do pobre é vaidade e que a vida do rico também é vaidade. O Senhor nos alcançou pela graça infinita e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo que temos lido na Tua palavra, nesta hora, queremos escolher o Senhor como nosso auxílio. Eu não sei o que está se passando no coração de todos os membros da igreja, mas o Senhor sabe. E o Senhor está disposto a auxiliar a cada um de nós. Nossa esperança unicamente, essa esperança que perdura, a única esperança verdadeira e válida vem de Ti, vem do Teu trono, vem da Tua presença. É a Tua palavra que está comprometida. E Senhor, nós queremos entregar-nos para que Tu nos ajudes. Nos perdoes, tires o coração de pedra que nós temos e nos des um coração para que nós sejamos um povo fiel. Nós queremos ser o povo que vai terminar Tua obra. Nós queremos fazer parte do povo dos santos, como diz a Bíblia, dos santos que guardam os mandamentos de Deus. Amém. E têm a fé em Jesus. Amém. E têm a fé de Jesus. Ajuda-nos a ser um povo que traduz na sua vida
as palavras e as ações do teu coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.